coração. Espero sim crescer muito em Cristo. E hoje eu estou aqui para apresentar um tema muito importante, muito bom, que vai edificar a vida de bastante gente, bastante jovens, né? Para alcançar esse público jovem. E vamos apresentar aí o que é uma vida cristã de verdade hoje. Sim, vamos começar com um quebra-gelo, meio polêmico assim. O quadro você discorda ou cancela? Eu vou falar umas frases e você vai falar se você discorda ou se você concorda. É simples. Ser cristão hoje é ser careta. Olha, né, o que é ser uma pessoa careta? A pessoa careta, pesquisando assim, eu descobri que uma pessoa careta é uma pessoa que foge de festas desregradas, foge sim de convites sobre o pecado. Então, se o cristão se ser cristão é ser careta, e o careta é ser uma pessoa que foge de festas, que foge do pecado, então ser cristão é sim ser careta, né? Mas seja muito estranho dizer isso. Mas o que você falaria então para as pessoas, para os adolescentes, que muitas das vezes saem da igreja, se afastam da igreja porque ele está no ciclo de amizade, que começa a zoar ele, fazer bullying, enfim. Olha, é aquela coisa, se a pessoa, né, ela está sofrendo esse tipo de bullying, né, é muito ruim, porque você está ali naquele meio ali, né. O problema é que você já está errado, de já estar no meio de pessoas que não querem ser evangelizadas, e o diabo vai achar uma brecha e vai te atingir, né? Se você não estiver forte espiritualmente, você vai acabar saindo da igreja. Então, se afaste de pessoas assim, e Deus não tem nada a ver com esses tipos de pessoas, né? Porque Deus ele quer que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra. Então, esses comentários assim, olha para Cristo. Não olha para essas pessoas que querem apagar o seu chamado. Eu gostei muito. Agora, eu vi uma frase que, tipo assim, muita gente, eu já escutei muito cristão falando isso. Deus entende quando a gente erra de propósito. Não, ele obviamente, ele entende, né? Porque você errou de propósito ali, você mesma coisa pede perdão. Mas Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, mas amanhã eu vou cometer de novo. Então é tipo uma licença, né, para você estar pecando amanhã de novo, achando que aquilo ali Deus vai te perdoar, mas na verdade não. Porque Ele primeiramente olha o nosso coração e faz o ato do perdão, porque Deus ele é onisciente. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe o nosso coração. Então não tem como explicar aí a sabedoria de Deus. Exatamente. A próxima dá para ir à igreja e viver igual todo mundo? Discordo, obviamente, né? Não tem como. Você tem que passar por um processo de libertação quando você chega na igreja, ainda mais um convertido, é claro. Então não dá para viver na igreja participando das coisas do mundo. Até porque o cristão ele tem que ter um posicionamento. Porque se você chegar para evangelizar, mas você tiver as mesmas atitudes, quem que vai querer te escutar? Aí vão falar, para ser cristão, eu sou cristão então, se eu sou igual a você, você é igual a mim, eu já sou cristão. Então, acho que realmente tem que ter aquela diferença, ter posicionamento. Ser jovem cristão é perder experiências. Discordo porque depende muito da experiência que a pessoa ela acha que aquilo ali é uma experiência muito boa para ela. Porque tem gente que acha que experiência boa é ir para uma festa desregrada e amanhã você acordar vomitando por causa de bebida. Não, entendeu? Isso não é, para mim, sinceramente, gente, isso para mim não é uma experiência boa. Tem como você fazer múltiplas coisas, mas só que em Cristo. Coisas saudáveis, coisas que não vai afetar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, tem experiências, mas tem experiências com Cristo. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é porque perder experiências. Mas qual experiência? Será que te leva para a morte, não só espiritualmente, mas fisicamente? Porque, por exemplo, pessoas que usam drogas. Eu já escutei testemunho de pessoas que usavam drogas e teve overdose. E se não conseguisse salvar a tempo? Entende? Então, são experiências que o ser humano não pode passar, tipo assim, não é perder. Enfim, vamos para o próximo debate, que é vida dupla ou posicionamento. Você vai explicar se
cristão que tem uma vida dupla, que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra, ou se é um cristão posicionado, que é uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa cá. Vida do posicionamento. Exatamente. Postar versículo e viver o oposto é hipocrisia? Aí é vida dupla total. É igual a gente postar, né? Muito jovem gosta de postar o Timóteo, né? Timóteo capítulo 3, né? Lá eu não lembro. Versículo 14, tem até o meu 4. Sim. Então, aí a gente posta, né? Faz aquela postagem legal, mas só que a gente não cumpre não faz ali as coisas que Paulo diz para o Timóteo fazer. A gente não é um Timóteo que prega sobre Timóteo, então isso é muito hipocrisia. Uma coisa que a gente vê muito também é que os adolescentes pensando, ele, por ele que eu estou gastando. Aí chega ela, tá gastando aonde, gente? Pelo amor de Deus, tá gastando em festa ali fora? Só se for. Aí, lembrando, a gente não tá aqui pra julgar, nós estamos aqui pra tentar abrir a mente de vocês e abrir a mente daqueles adolescentes que acham que é só viver ali dentro da igreja. Não é, gente. Vida com Cristo tem que ser real, tem que ser posicionamento, busca. Todo cristão jovem tem uma vida escondida? Depende, né? Se você tem uma vida escondida com pecado, aí já é uma coisa ruim. Mas escondida com Deus, aí é outra coisa. Porque tem essa coisa, né? Da gente ter muito uma vida escondida. Porque ninguém vê o que o jovem passa dentro de sua casa. O jovem ele pode estar sorrindo nos ensaios, nas células, mas dentro de casa é um cenário muito difícil. Sim. Então, se a gente leva isso para uma vida de pecado, uma vida com Deus, então tem que ter sempre tem, no caso, essa vida escondida, né? Tanto pelo pecado quanto na santificação. Sim. Então vamos esclarecer. Você acha que a vida dupla, nesse sentido, seria quando é uma vida escondida em relação ao pecado? E posicionamento seria se fosse escondida na intimidade com Deus. Isso, porque, por exemplo, uma pessoa que jejua, ela não fala pra ninguém que ela está jejuando, entendeu? Então é esse escondido que a gente tem. A gente não precisa falar pra ninguém, poxa, eu sou um jovem diferente, eu leio a Bíblia, eu faço aquilo, não sei o quê, mas tem muita gente que lê a Bíblia, faz um monte de coisa, mas não consegue ter a diferença, não consegue mudar, não consegue absorver aquilo que ela está lendo. Vamos sair um pouquinho do tema e vou te perguntar isso aqui, ó. Quem é mais perigoso? Quem você acha mais perigoso? O cristão que erra ou aquele que finge que não erra? Tipo assim, o cristão que erra, assume que errou e tenta mudar, ou aquele cristão que somente sabe que está errando, mas, entendeu? Finge que nada está acontecendo. No caso aí, os dois é perigoso, mas né? Os dois é muito perigoso. Mas aí o cristão, né, tá vendo naquela hipocrisia, sabe? Fala que tá certificado, mas na verdade não tá pegando no escondido, então isso é muito ruim. Por quê? Paulo ele diz que se a gente fazer alguma coisa de ruim, por exemplo, se eu estou na igreja há muito tempo e a pessoa me vê pregando, mas aí o jovem veio amanhã com uma rapaziada, né, fumando cigarro, bebendo, entendeu? Então, ele é novo convertido, vai sair da igreja, entendeu? Então, se eu acabo prejudicando os novos na fé, então isso é uma pessoa muito problemática. Sim. É muito complicado, porque principalmente quando as pessoas servem no altar, porque aquilo que ela vive na intimidade é aquilo que ela passa para quem está, né? Vamos fazer um jogo rápido. Agora vai ser a história, polêmica? O seu pastor está te assistindo? Seu pastor está te assistindo. Vai ser polêmica agora, entendeu? Mas
pedir desculpa, mas daqui a pouco, entendeu? O pecado ainda está dentro do seu coração ali, entendeu? Aí é só ter que pedir libertação cruzada aí. Então, nunca pensou, todo mundo faz, então tá tudo bem. Ah, você não é todo mundo. Lapada! Não, isso é diferente, tem que ser a... Minha mãe me falava isso, você não é todo mundo. Porque minha mãe, ela me criou para ser crente, mas uma parte da minha vida eu não fui agora. Graças a Deus, estou firme, entendeu? Então, seja diferente. Você ser a maioria, você, tipo assim, vai ser ninguém, sabe? Porque ter uma vida sem um propósito, o que te leva a isso? A nada? Ter dinheiro, mas não ter um propósito de vida? Então, alcançar tudo na terra, mas não alcançar o céu, é uma coisa, entendeu? Que eu não consigo entender. Vamos aliviar um pouco o clima, né? Aquela coisa. Você já, tipo assim, falou. Ih, gente, ficção. Você já recebeu a notícia que você deu uma oportunidade. E aí você só, tipo assim, deu uma desculpa porque tava nervoso. Ah, eu nunca dei desculpa. Porque eu nunca dei desculpa assim, mesmo que eu não tivesse preparado assim. Eu nunca dei desculpa. Nunca. Porque eu sempre. Pô, ele tá me dando uma oportunidade. Vamos lá, o pastor tá me dando uma oportunidade. Aí eu vou rejeitar. Tipo assim, fica meio estranho, sabe? As pessoas me vendo como um exemplo de jovem, aí eu vou lá e dispenso uma oportunidade de estar edificando alguém. Então, tipo assim, também tem isso, né? Você tá no pecado e receber oportunidade. Mas, tipo assim, eu nunca recebi oportunidade no pecado, graças a Deus, mas teve vezes que eu não estava preparado e mesmo assim eu aceitei a oportunidade. Mas você acredita em, tipo assim, você tá em pecado, mas aí, por exemplo, eu como ministra de louvor, não necessariamente eu estava em pecado, mas estava numa situação ruim da minha vida de pensamento, emocional e tal. E aí eu recebi uma oportunidade, dentro dessa oportunidade que eu recebi, Deus me curou. Então você acredita nisso, de tipo assim, não tô bem hoje, recebi uma oportunidade, mas eu vou lá, seja o que Deus quiser. E aí dentro dessa oportunidade, Deus usa pra te transformar, te curar. Isso acontece, né? Às vezes ele vai te usar você caído, derrubado no chão. Por exemplo, eu não tenho nada para comer. Chega uma cesta básica na minha casa, mas a minha vizinha está precisando. Então Deus vai lá, vai tirar a minha cesta básica e vai dar para minha vizinha. E eu vou ter que dar para minha vizinha para me aprender a passar por esse processo. Entendeu? Então, é no meio do processo que a gente aprende, né, essa coisa, entendeu? Então, tipo assim, eu creio sim que Deus te curou, né, naquele momento, que ele pode sim usar uma pessoa que está ali no momento ruim da vida, mas que está no momento ruim, vai ser usado e vai passar pelo processo e vai ser curado em nome de Jesus. Obviamente. Agora a gente já deu uma aliviada. Gostaria de deixar de novo um clima totalmente tenso. Esse é polêmico. Gente, é polêmica master isso. Pecado ou drama da igreja? Agora esquentou. Agora esquentou. Cara, eu tava muito ansioso pra isso. Não, e o primeiro tópico? Até arrepiei. Eu tô arrepiando, de verdade. O primeiro tópico. Gente, você não tem noção. O primeiro tópico. Eu acho que a maioria dos adolescentes estão dentro da igreja ou fecham os olhos ou, sei lá. Ficar é pecado ou exagero religioso? Beijinho na boca, aquelas coisas assim. Gente, é pecado. Pesou. Quando você cria uma vida com Deus, como é que você vai viver uma vida sem compromisso com alguém? Entendeu? Então namoro pra casar. Não existe isso de ficar. Porque se a pessoa quer ficar na imoralidade, a pessoa não está em Cristo, ela peca logo. Não precisa falar que quer, eu vou ficar com uma pessoa e não tem nada a ver. Se você quer praticar imoralidade sexual, praticar qualquer tipo de imoralidade, não precisa ficar falando, eu vou ficar. Não, você já está no pecado mesmo. A partir do momento que você pensa sobre aquilo, você já está pecando. Entendeu? É o desejo. Assim, já está pecando. Ai,
ver se consigo entender. Beber um pouco te afasta de Deus? Afasta. Tem muita gente que pensa que não afasta, mas afasta assim. Por quê? Uma pessoa que está sem o Espírito Santo, o coração dela está com um espaço muito grande para o pecado. Então, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você é totalmente mudado. Você não quer mais a carne, agora você quer Deus. Então, quando uma pessoa ela se sujeita a um desejo pecaminoso, que é uma embriaguez, entendeu? Ou tipo assim, beber só um pouquinho, entendeu? Mas é aquela coisa, você bebe um pouquinho hoje, amanhã você tá, entendeu? É questão também da brecha que dá. Porque a partir do momento que você bebe um pouquinho, você dá uma brecha para o inimigo entrar, já se torna um vício, já fica embriagado. Um exemplo na Bíblia também, sobre essa coisa de você ser contaminado pelo pecado, pelos pequenos detalhes, é a igreja de Corinto. Porque o que acontece? Em Corinto, lá é totalmente dominado pela imoralidade sexual. Se você pensar hoje, em Las Vegas, é lá, entendeu? Lá é totalmente, tipo assim, pecaminoso. Então, o que acontece? Naquela igreja, tinha assim uma pessoa que tinha um homem que estava tendo relações sexuais com sua madrasta. Aí o que acontece? Paulo falou, hoje vocês estão rindo, né? Vocês estão pecando. Eu estou fazendo, né? Estou resumindo. Então eles poderiam se contaminar só por estarem rindo, gostando daquela situação. Então, um pouquinho de fermento elevado a massa. Vamos lá. Ouvir qualquer música influencia mesmo? Ou é um drama da igreja? Você não pode. Nossa, muito polêmico isso, cara. Tipo assim, né? Vamos lá. Qual é a música que você está escutando? Qual o tipo de música que você está escutando? Tem muito isso. Porque nem toda música influencia, né? Dependendo do tipo de pessoa. Porque se é uma pessoa fraca espiritualmente, ela vai passar a ouvir músicas do mundo e não músicas de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, que somos nós que estamos dentro da igreja, não são todos, mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem esse desejo, sabe, de ouvir outras músicas, entendeu? Então eu não vejo por que ouvir outros tipos de músicas, mas não acho que todas contaminem as pessoas, algumas sim vão contaminar, independente da letra, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com letra, os tipos de música, entendeu? O ritmo da música também é muito importante. O ritmo da música. Eu ia entrar nesse tópico de ritmo, porque eu fui uma pessoa, minha mãe tá aqui, tá de prova, que eu sempre falei assim, mãe, música não influencia em nada. Tipo assim, depende também da música, mas as músicas que não tem teor sexual, de bebedeira, drogas, coisas que não ferem os princípios da Bíblia, eu sempre falava que não ligava, tipo assim, música de romance mesmo e tal. Só que depois eu fui parando pra pensar, mesmo as músicas que não ferem os princípios podem ter ritmos e ondas sonoras que são consagradas aos outros deuses, entende? Então mesmo a música não tendo palavrão, ou seja, né? Pode ser sim que interfira na sua vida espiritual. Uma coisa, se você pegar, tem uma onda sonora, eu esqueci o nome, mas se você pegar pra escutar, você começa a chorar, entendeu? Então nem tudo é resumido à letra. Porque são músicas que mexem com você ali mesmo, entendeu? Tipo, vou entrar também no meio religioso. Músicas que mexem com você, no seu emocional, aí a gente gosta, né? Por exemplo, eu vou viver, né, a promessa. Mas aí, quem que é o dono da promessa? Entendeu? Não adianta a gente ouvir músicas que falam da gente, mas não fala de Deus. Então esse tipo de músicas que não fala de Deus, não exalta Deus, a gente canta dentro do culto, mas que, tipo assim, é uma coisa que exalta homens e não exalta Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado. Músicas não cristocêntricas, eu sou totalmente contra isso, totalmente. Palavras sem Cristo. Tipo aquela assim, eu vou mostrar pra quem achou que tem, ué gente, cadê a exaltação? Enfim, né? Vamos pro outro tópico, esse aqui é o último tópico desse tópico, que eu também acho, sim, bem polêmico.
namorar com uma pessoa. Aí o namoro cristão é um namoro pra casar. Sim. Então, você namora, você vai namorar pra casar e você vai namorar uma pessoa que não tá na igreja, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que se casa, né? Aí já tem uma coisa, né? Uma pessoa que se casa, mas o casal não estava na igreja. Mas aí a mulher foi para a igreja, mas só que o marido ficou em casa, não foi. Então tipo assim, é aquela coisa, entendeu? Já dá um desgaste no relacionamento também, porque a mulher fica tipo, poxa, podia mas estar aí a gente do tem lado. que manter na oração, tem que, Sim, entendeu? óbvio. Então, tipo assim, mas tipo assim, é da oração, mas o conselho é, quem não se meteu nisso ainda, quem tá naquele período de conhecer, não se mete, corre fora. Primeiramente, se você é jovem, muito jovem, Não é casado? se você é muito jovem, né, por exemplo, há 15 anos. Ai, pai, o camarada quer namorar com 15 anos, mas aí o camarada não tem um trabalho, entendeu? O cara não tem um propósito de vida, entendeu? Então o que ele vai agregar pra futura esposa dele? Aí namora de 3, 4, 5 anos, aí cai no pecado. Exatamente, era isso que eu tinha esquecido que eu ia falar. Esse tópico, ele se encaixa no que eu falei no início também, dos desafios que nós enfrentamos, que são relacionamentos, amizades. Porque nós adolescentes, nós somos muito sensíveis com esse negócio de emoção, entende? De resistir. Então, quando você é um cristão, quando você é um adolescente cristão, você começa a gostar de uma pessoa, você está ali sensível naquele sentimento. Então pode ser que você não consiga depois sair do pecado. Você ficou cego. Exatamente. E a pessoa que não é cristã, você acha que ela vai estar ligando nos princípios da Bíblia, de não estar na imoralidade sexual? Como é que você vai resistir se você não tem intimidade com Cristo, direito, se você entende? Então é muito complicado. O melhor conselho é não se meta nisso. Cai fora, entendeu? Vamos lá. Uma pergunta bomba. A igreja afasta mais jovens do que o mundo? Muito interessante. Nossa, essa pergunta também me mexeu muito quando eu estava lendo. Cara, a igreja afasta sim os jovens dela mesma, né? Mas uma pessoa, todo mundo, não existe alguém, eu acho que no mundo, ninguém no mundo que não conheça o nome Jesus. Entendeu? E a salvação não é só por, tipo assim, conhecer, entendeu? A salvação é pela fé, mas a fé é justificada pelas obras, entendeu? Então, uma pessoa que está na igreja e se afastou por causa de outras pessoas, primeiramente que essa pessoa não conheceu verdadeiramente Jesus. Porque se a pessoa identifica por exemplo, uma pessoa se escandalizou com algo, aí fala, não, isso é culpa de Jesus, isso é culpa... Então, essa pessoa verdadeiramente não conheceu Jesus. Porque é pelos atos de outras pessoas que a gente vê se Jesus está naquele negócio. Sim. Entendeu? Então, a igreja afasta-se mais, tipo assim, eu creio que o mundo afasta mais, porque a igreja é voltada para a santificação, mas algumas pessoas não são voltadas para a santificação. Então, e o mundo inteiro não é voltado à santificação. Então, quando a gente está no mundo, a gente tem muitos prazeres em volta da gente. Mas quando a gente está na igreja, a gente tem um foco para Jesus. Então, se o mundo grita e eu ainda tenho um foco para Jesus pode me tirar daquele pecado. Sim, eu concordo. Só que eu acho que a igreja também tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas fracas na fé, sabe? E aí tem pessoas que querem estar ali, mas são fracas na fé. Tem pessoas que tipo assim, estão ali só para estar e estão fracas na fé, mas estão ali só para estar. E tem pessoas que querem, só que estão fracas na fé. Por estar em pecado, e aí se a igreja entende? Vamos lá. Entretenimento aqui agora. Faça ou reprova. Vou falar algumas atitudes, você disse faça ou se reprova. Ou seja, se reprovar que você acha um pouquinho problemático, assim, certa situação.
do seu pai. Eu vou para uma festa do meu pai não é crente. Meu pai é lá do Rio, não é crente. Meu pai. Aí meu pai, bichinho tá velho já, bichinho tá velho, entendeu? Em nome de Jesus, não só tô falando aqui, amanhã não vai ser o dia dele, em nome de Jesus dele, né? Mas, por exemplo, meu pai, 50 anos, meu pai, ele tá fazendo uma festa, ele foi fazer uma festa, mas a festa não é uma festa cristã, e eu vou ir, é claro, porque é a festa do meu pai. Sim. Amanhã eu posso estar sem ele, não vou estar, meu pai vai aceitar Jesus antes de morrer. Aleluia! Mas é aquela coisa, né? Então, existem festas que você vai, mas não vai se misturar. Então, se você sabe que vai cair, não vá. Exatamente. É aquilo, né? Resista o diabo e ele fugirá de você. Então, resistir o quê? Você não ceder às tentações dele. Seguir pessoas que te levam a pecar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sei lá. Você, como menino, né? Vamos dizer que na época que você era desviado, você seguia, sei lá, a Anitta. Sim, pessoas que me levam à imoralidade sexual. Exatamente, vamos deixar claro aqui, né? E aí, agora que você voltou para Cristo, você continua seguindo ela, sabendo que ela te leva para a imoralidade sexual, enfim. Então, não pode, gente. Por exemplo, vamos lá. Se você é cristão e luta contra a carne todos os dias, na Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Aí você vai lá e segue alguém que te leva a pecar e aquela pessoa é pecadora. Você vai ver o quão a vida daquela pessoa é boa, entre aspas, prazerosa, e você vai querer, eu quero a vida dessa pessoa, eu quero viver o pecado que ela está vivendo. Chega a ser absurdo, mas acontece muito. É igual eu trabalho numa novela que a mulher era cunhada do Apocalipse, a mulher era cunhada do pastor. Aí o pastor ficou, né, por motivos lá, só que ele começou a pregar. E aí ela falou assim, quando chegou a hora de fugir do capetão lá, ela falou assim, gente, eu não vou aguentar. Eu quero fazer compras, eu quero que não sei o que, eu não vou aguentar. Não vivi pra ser fugitiva. Ou seja, cunhada de pastor, mas ela prefere estar no pecado, ela preferiu aceitar a marca. Então é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia também. Tipo assim, eu sei que é errado, mas é bom, então eu vou lá e fazer. Não, gente, não é assim. Porque o bom é hoje, mas e amanhã? Se você morrer amanhã? Aí, vamos lá. Fingir santidade para não ser julgada. É problemático, eu acho, não sei. Problemático. Acho que sei. É hipocrisia pura. Pra lá. Gente, você finge ser santo. Beleza. Mas aí, por exemplo, acontece muito com pessoas que não têm um pai, uma mãe que é cristão. Porque o pai e a mãe não estão vendo ele dentro de sua casa. Ele não está acompanhando ele. Dentro da igreja. Não está acompanhando. Mas o pastor acompanha dentro da igreja. Mas os pais, quando eles são pecadores, não estão na igreja, né, acompanham ele dentro de casa. Então, por exemplo, se você pecar hoje e seus pais não forem na igreja, pode acontecer de alguns pais aceitarem aquele pecado e é isso, vive sua vida aí, entendeu? Pega, faz o que você quiser, independentemente se você é da igreja ou não, entendeu? Então, tipo assim, é difícil, entendeu? Sim. Nesse próximo tópico, eu percebi que a gente está entrando muito no quesito de amizade, relacionamento, a dificuldade que é. Porque, olha só, escolher agradar amigos e não a Deus. Você não tá adorando seu amigo, né? Todo culto. Seria meio estranho, eu acho. Não é seu amigo, né, que escreveu a Bíblia. Não é seu amigo que morreu
falar pregação porque eu recebi esse chamado, então eu posso falar. Pregar. Eu não sei, Deus ainda não me falou se Ele quiser que eu pregue só aqui em Unamar, eu vou ganhar muitas almas para Jesus em Unamar, eu vou ficar só em Unamar. Mas, por exemplo, uma pessoa, esses pregadores famosos que a gente vê hoje, eles vão em múltiplos lugares, assim, e como Cristo. A pessoa vive verdadeiramente em Cristo. Tipo assim, eu vou lá eu viajei o mundo inteiro, mas eu viajei pregando. Entendeu? Sim. Dizer não, pelo contrário de ser ruim, se você dizendo não hoje, talvez lá no dia do julgamento, você não vai escutar um apartai-vos de mim. O que eu acho que é bem pior do que dizer não agora. Se você negar ele agora, ele vai te negar lá em cima, então... Acho que, né? Enfim. Ser cristão é abrir mão de viver? Depende, né? Se viver pra você é viver no pecado, E se viver pra você viver experiências com Deus, experiências que eu falo, as experiências que o Espírito Santo dá pra gente sobre o batismo do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo nos dá, a forma como Deus nos usa e viver a vida com Cristo, entendeu? Vou te falar, eu prefiro muito mais abrir mão de viver, porque não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. Pegou, não pegou? Se Jesus voltasse hoje, nossa geração estaria pronta? Então, né? Eu não vou colocar só os jovens, eu vou colocar também adultos, por isso eu vou me relacionar à igreja, eu vou buscar a igreja. Então, por exemplo, o evangelho vem crescendo bastante, o cristianismo vem crescendo bastante, mas só que no meio dele, né, a gente vê modismo, a gente vê múltiplas coisas acontecendo que traz o mundo para dentro da igreja. Então, se eu fosse dizer, a igreja está preparada? Algumas sim, mas outras não. Mas nem todas são perfeitas. Sim. Você vai numa igreja, nenhuma é perfeita, porque a igreja é formada por pessoas. Pessoas pecadoras. Pessoas pecadoras. Então, na igreja não vai ter só Paulo, não vai ter só Elias, não vai ter só um Timóteo, o grupo jovem, todos são Timóteo. Não, gente. A igreja não... Tem muitas pessoas que não são santificadas, entendeu? Então, falar que essa geração está pronta para ir para o céu, eu acho muito difícil. Porque, por exemplo, Uma coisa muito forte também. Entendeu? Por exemplo, antigamente meu irmão me contava que a igreja tinha muito mover do Espírito Santo, mas não tinha muito ensino da palavra. E hoje a gente tem muito acesso à teologia, a gente tem muito acesso à exegese, a gente tem muito acesso a estudos que vão aprimorar o nosso jeito de pregar, a nossa visão a um texto bíblico. Mas a gente perdeu essa noção, entendeu? E um livro que eu li muito bom, porque estava vivendo um momento, eu leio Martin Haver, ele diz que pregar com unção é muito diferente do que você pregar aprendendo com a teologia. Porque a teologia ela te ensina múltiplas coisas para você pregar, entendeu? Mas pregar com unção é diferente, entendeu? Então eu acho muito que a igreja perdeu essa essência e ganhou essa maturidade de ter a vida, entendeu? Eu costumo dizer que a igreja ela não foi feita para santos. Ela foi feita para doentes. A igreja não foi feita para doentes. Não, a igreja A igreja não foi feita para santos, ela foi feita para doentes, pecadores. Igual, ninguém procura um médico sem estar curado, entende? Jesus disse, você viveu os pecadores, entendeu? Então ninguém vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito. Jesus se fez homem e ele não pecou. Então, a gente sempre busca ser igual a Jesus, mas a gente não consegue. Entendeu? Então desculpa interromper. Então entendam, esse podcast não foi feito para julgar vocês, não foi feito para sair da igreja porque você é um pecador. Não, foi feito para alertar. Porque muitas das vezes as pessoas estão vivendo em pecado na igreja, mas não abrem os seus olhos, sabe? Finge que não estão vendo, ou então realmente não estão vendo. Então, é realmente para alertar, sabe?
né, andando sobre as águas, ele, se for tu, me deixa andar sobre as águas também. Aí quando ele vê o mar assim, né, muito agitado, ele vai e se afoga. Mas aí vai Jesus e resgata ele. Sim. Então é muito assim, a gente desiste da fé mesmo, mas aí Jesus vem e nos resgata do pecado. Então é a graça de Deus. Se quiser pode comer, tá? Pode vontade também. Vamos fazer assim, já que você gostou desse top, vamos fazer tudo. Nós Tá. faz 4. Vamos botar uma coragem agora. Tipo um desafio. Fala algo que ninguém tem coragem de dizer na igreja. Em relação a... Vou citar de novo em relação ao modismo. Por quê? Né, eu até iria falar sobre modismo nessa aí também. Porque é algo que contamina muito a igreja. A gente acha que está aproximando os jovens, para a igreja, mas só está aproximando um membro. Deixa eu só esclarecer. O modismo pra você é o quê? O modismo é a moda, entendeu? Entendo. Que a igreja, a moda do mundo que a igreja está Então a gente pode botar entendeu? como exemplo funks cristãos. Sim, é o ritmo. O ritmo, entendeu? A letra não tem nada a ver, mas o ritmo aí já é um negócio. Pode prosseguir. Então, o modismo é uma coisa que afeta muito os jovens e nem os jovens mesmos entendem. Porque em vez de você estar sendo aproximado de Cristo, você está sendo aproximado da igreja, amigos da igreja. Então, é aquela emoção. São jovens, são pessoas levadas pela emoção. Eu não sou nada contra a pessoa pintar uma parede preta. Mas eu não sou nada contra. Né? Dá pensando contra, né? Eu não sou nada contra. Pregaria assim numa igreja, tem parede preta, tudo bem, mas se a pessoa faz aquilo para um modismo, né? Uma relação ao modismo, então já não aceita. Já não é. Entendeu? Então, tipo assim, parem com o modismo. Entendeu? Eu não quero ensinar, pelo amor de Deus, eu não quero ensinar ninguém a ser pastor, não quero ensinar nenhum líder a liderar. Claro que não, mas são coisas que Entendeu? Eu falo precisam ser ditas. pelo bem dos jovens hoje em dia, pelo bem da igreja. E sabe entendeu? o que isso resulta? O modismo, muitas das vezes, resulta aquele jovem que tá lá fora, no mundo, falou assim, eu vou pra igreja porque lá eles me entendem, não tem muita regra, não tem muito Entendeu? princípio. Eu vou chegar lá, vai ser música que agrada meus ouvidos, uma emoção no culto, e ninguém quer saber se lá fora tem pecado ou não, entendeu? Entendeu? Então o modismo pode trazer essa visão de uma igreja. Quer dizer, na minha opinião, né? Na minha também. Vamos lá. Outra verdade. Você já viveu algo que sabe que Deus não aprovava? Já, relacionamento, amizade, nossa, muita amizade. Também há portas abertas que Deus não abriu. Então, sim. Isso entrando num assunto legal. Sobre portas abertas que Deus não abriu. O que você acha? Uma pessoa vai lá, aí vem um emprego que vai tirar o tempo de igreja dele. Por exemplo, ele trabalha à noite. Aí fala assim, Deus me deu essa oportunidade de emprego. E aí continua. E daqui a pouco quebra a cara. O que você acha da situação? Não dá, tem portas que muita pessoa não acredita nisso. Mas tem portas que é o diabo mesmo, que Deus permite que o diabo abrir para testar meio que a gente. Testar. Né? Deus testar a gente. Porque Deus, a gente tem que servir a Deus todo momento. Independente se a gente estiver na rua, em casa. Se, por exemplo, Deus ele fala hoje, evangeliza uma pessoa que está ali no mercado. Vou lá e vou evangelizar uma pessoa que está no mercado. Mas aí vem o quê? Tem gente que não entende isso. Porque está muito preocupado, né, com um serviço, a casa, mas não está preocupado com Deus. Sim. Entendeu? São esses tipos de pessoas que não acreditam na frase Deus é fiel. Entendeu? Porque eu estou passando por uma dificuldade. Eu tenho que fazer, por exemplo, um trabalho ali para me ganhar 100 reais. Vou ganhar 100 reais ali no trabalho, mas eu vou ter que não ir para o culto hoje. Vou deixar de cultuar Deus para mim ir para o trabalho. Às vezes nem tirar dízimo tira. Entendeu? Deus abre a porta, mas aí fecha. E cuidado que quando Deus abre a porta e você não honra, ele fecha na tua cara, tá? E tipo assim, um conselho que eu dou é que muita gente não sabe diferenciar a porta que Deus abre ou não. Uma
sente a plenitude com a sua escolha? Ou então essa sua escolha vai tirar o seu tempo com Deus? Vai te tirar do compromisso? Entende? Então você tem que ver se você sente paz com essa porta que Deus abriu, entendeu? Porta. Vamos lá, mais uma coragem. Agora, já fala diretamente para eles ali, não. Manda um recado para jovem cristão que vive em vida dupla. Eu não preciso falar o nome, né? Pelo amor de Deus. Não, precisa, Precisa não. Eu fiquei preocupado. Não. Né? Jovens que Vivem na vida dupla. vivem na vida adulta. Isso. Manda mensagem para esses jovens. Isso. Calma aí. Quando você come marshmallow, que ele não tá comendo, acho que ele tá de jejum. Não, porque você vai me perguntando, aí você vai me perguntar um negócio e eu tô com a boca cheia de marshmallow. Mas vamos lá. Jovens que vivem uma vida dupla. Vivam uma vida mais santificada com Deus. A santificação ela é uma vida muito difícil. Mas na Bíblia diz, para a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então, a gente tem que passar a resistir ao diabo. Independentemente se a luta é grande, não importa, entendeu? Porque Deus ele carregou uma cruz por nós. Então você vai ter que também carregar a sua. Então não viva uma vida dupla, porque o pecado fala mais alto. Deixe que Cristo fale mais alto em você e seja edificado e mudado pelo Espírito Santo. Nossa, arrasou! E tipo assim, o fato, gente, entre aspas, entenda, de estar dentro da igreja, vivendo a santificação, não é mais pesado do que o do mundo. E a Bíblia mesmo diz, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, parece que é pesado viver com santificação, mas Deus ele traz a paz, ele traz o alívio. Quando a gente está fraco, ele dá força. Exatamente. Vamos lá. Semissão nunca foi fácil, né? E vamos para a pergunta final, que daqui a pouco eu vou querer escutar uma palavrinha sua, rapidinho. Pode ser. Tá bom? Pode ser? E aí, vamos lá. Acho que a gente já resumiu, né, isso durante o podcast, mas quero que você resuma mais ainda. Seguir Jesus hoje é perda ou privilégio? Gente, depende da perda. Mas é muita perda que você vai ter. Muita perda. Vai ter um momento de escassez. Vai ter um momento que, por exemplo, para os adultos, assim, vai ter um momento que vai ser muito difícil dentro da sua casa. Porque ele tem que passar pelo processo. Porque o diabo ele tem muito a nos oferecer. Mas só que viver uma vida ganhando tudo é muito simples. Como é que você vai carregar a sua cruz, né? Jesus fala que a gente tem que carregar a nossa cruz, se a gente quiser seguir ele, mas não perdendo nada. Sim. Sabe? Então, se eu entrasse para o cristianismo e não perdesse nada, eu continuaria vivendo uma vida de pecado, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho tudo, mas eu tenho tudo que o pecado me deu. Sim. Eu tenho tudo que o diabo me deu. Então, é preciso eu passar por esse momento de perda para me ganhar em Cristo. Amém. Tem aquilo também, né, que as pessoas pegam e falam assim, mas tem fulaninha dentro da igreja que tem as mesmas atitudes do mundo, então se ela tem, eu posso ter também. Mas na verdade não é assim, porque se tá todo mundo indo para um caminho e você tá indo pro mesmo, tem alguma coisa de errado aí. Né? Porque nós cristãos precisamos fazer a diferença, precisamos ter o posicionamento. Entende? Então eu vou deixar com você agora a palavra, você der uma palavra pra gente. A gente tá falando muito sobre perda, renúncia, assim, eu vou falar sobre Eliseu. Eliseu, vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Em Reis, o chamado de Eliseu. Muito interessante, porque Eliseu ele trabalhava, ele tinha sua família e simplesmente passa um homem, joga a capa sobre ele e ele aceita ser discipulado por Elias, entendeu? Então vamos ler aqui. Vamos lá. 1 Reis 19, capítulo 19, até o 21, cadê aqui? Deixa eu procurar aqui. O chamado de Elias. Elias
partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando no campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros e ele continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Que é esse negócio de Eliseu? Um negócio muito legal aqui, a gente tinha acabado de falar sobre trabalho. Sim. Eliseu, ele era um homem muito trabalhador, porque ele tinha 12, ele via 12 parelhas de bois. Então ele tinha um campo, ele estava arando, ele estava passando um arado no campo para plantar, né, as sementes. E como ele tinha 12 parelhas de boi, a gente pode entender que o homem era trabalhador. Sim. Mas ele deixa o seu trabalho para seguir, para ser discipulado por Elias. Então a gente perde tudo. Perde família, é que eu perca tudo, mas que eu ganhe Cristo. Entendeu? Viva Cristo. Esse é o nosso foco. Entendeu? Essa palavra que eu queria deixar. Ele não priorizou, né, aquilo que aos olhos de muito é importante, trabalho, família. Sim. Que tá aqui, ele botou Deus aqui. Ele foi no Deus é fiel. Ele vai Deus é sustentar, ele vai... Amém, espero que vocês tenham gostado do episódio, participar. Espero que vocês tenham gostado também. Agora a gente vai comer, porque ninguém é de ferro, tem uma equipe que também tá com fome. E é isso. Fiquem até os próximos episódios. Eu vou soltar